Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia, bom dia. Na paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que momento que você está vendo esse devocional que ele chegou até você. Hoje, dia 14 de maio de 2026, e o nosso tema de hoje é honra e humildade. Nós, para estudar, né, o Senhor vai falar conosco sobre esse tema lá em Romanos 12:10, em Tiago 4:6, Pedro 5:6, Provérbios 22:4. Vou repetir: Romanos 12:10, Tiago 4:6, Pedro 5:6 e Provérbios 22 ao 24. Desculpa, 22, versículo 4. O princípio do dia hoje é honra que abre espaço para uma vida mais madura. Bom dia, caminhando e prosperando com Jesus. Bom dia, Valdirene, bom dia. Bom dia quem nos escuta. Deus nos abençoe mais um dia para viver hoje. Que o Senhor nos proteja e nos guarde mais um dia, nesse dia dado por Deus, dia 14/5. Vou iniciar com a oração, agradecendo, Papai do Céu, pela vida, pelo falar, pelo respirar, por estarmos todos bem aqui, para glorificar o nome dEle, a palavra dEle, para aprender os ensinamentos que Ele tem para nós todos os dias. Vamos lá. Pai amado e Pai querido, mais uma vez eu levo minha voz a Ti e dizer que sou muito grato, Pai, por mais um dia, por mais uma vez poder levantar, te agradecer, Pai, pela vida, pela saúde, Pai amado, Pai querido, pela provisão que o Senhor tem provido para nós, para nossas vidas, Pai. Pelo falar, pelo caminhar, Pai, pelo agir, que eu venho fazer presente em todos os momentos, Pai, do dia em nossas vidas, Pai amado, Pai querido, no pensar, no falar, no agir, no ir, no vir, Pai. Muito obrigado, Pai, por este dia. Nos abençoa, nos livre de todo mal, Pai. Nos livre das pessoas más deste mundo, Senhor. Abençoa minha casa, minha família, Senhor. Abençoa a família da Valdirene, a casa dela, a Maria. Nos protege e nos guarde, Pai. Nos dá sabedoria em Ti, Pai. Nos dá entendimento em Ti. Forma a Tua palavra, Senhor. E assim que eu oro, Pai, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, se Amém. vamos Então, se hoje é Romanos, iniciar com Romanos 12:10, né? Uau, que a minha versão diz: Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. A versão atualizada fala: Ame uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Meu Deus, nos ajuda. Romanos aqui tá pegando forte aqui, né? Com os irmãos em Cristo para amarmos uns aos outros. Um amor que vem de Deus, né? Não é um amor qualquer, é um amor dado por Deus que hoje em dia não está muito comum. Eu acho que é desafiador hoje as pessoas terem esse amor fraternal, amor de irmão, amor ao próximo, né? Que qualquer coisinha hoje em dia as pessoas estão perdendo a paciência, estão tirando as vidas uns dos outros sem motivo, né? Felizmente, por motivos bobos, né? Hoje em dia, quando as pessoas acontecem as coisas ruins, qualquer coisa que acontece de ruim,
enche logo aquela multidão de gente para ver o que é, para noticiar, para menos para ter compaixão, né? Menos para ter compaixão, para ter misericórdia do que está acontecendo ali, mas para ter engajamento, postar coisa ruim. Precisamos voltar aqui esse amor de Romanos, né? Que tava falando, amar uns aos outros. Para ter esse amor aqui só em Jesus, viu? Só colocando Jesus na frente, porque a Bíblia diz que no fim dos tempos muitos se esfriarão, o amor de Deus, o amor um pelos outros se esfriarão. E é o que a gente está vendo hoje em dia, o amor um pelos outros se esfriarem, né? Felizmente, a Bíblia que não estava errada no que ela relata, né? Que no fim dos tempos, o amor um pelos outros se esfriarão. É o que a gente vê hoje em dia. O amor pelas pessoas se esfriando, não tem mais misericórdia um pelo outro. É um orgulho, é uma arrogância, é um, meu Deus. Eu peço a Deus todos os dias para tirar o orgulho de dentro da minha vida, do meu coração, da minha caminhada. Porque o orgulho é que leva a gente à ruína, né? O orgulho é a pior coisa que tem. Faz com que o amor se esfrie mesmo pelo outro. E hoje em dia, infelizmente, está muito comum essa questão de não ter amor pelo próximo. Jesus venha nos abençoar e venha ter compaixão da nossa vida para ter esse amor de irmão, né? Esse amor que diz a Bíblia. É isso que a Bíblia fala de amar uns aos outros, honrar uns aos outros. Honrar, e hoje em dia é muito raro a gente ver isso. Amém. Vamos continuar. Amém. Elma, consegue aí? Sim. Agora, Tiago, né? 4:6, né? Sim, Tiago 4:6 já complementa aí Romanos. Fala sobre o orgulho, né? Antes, o orgulho, Deus, ele resiste ao orgulhoso. É um complemento do outro versículo, né? A Bíblia toda, ela se encaixa porque é um significado só, né? É o amor. Deus é o próprio amor, né? E é o que ele nos ensina na palavra, né? E muito forte, isso sempre bateu muito forte no meu coração, quando diz que Deus, ele resiste ao soberbo, né? Ele dá graça aos humildes, mas ele resiste ao soberbo. E eu fiquei sempre meditando, muitas vezes eu meditei nessa palavra, porque resistir eu acredito, depois eu vou até pesquisar melhor, resistir na minha mente é parar, é você ali impedir que aquela pessoa avance, porque às vezes eu mesma já me perdi muito no meu próprio orgulho, né? E, a vida para quando a pessoa vive mergulhada no seu próprio orgulho, né? E aqui Tiago ensina, né, que Deus ele faz com o orgulhoso, né? É uma barreira, é como se criasse assim uma parede mesmo assim entre a gente, entre eu e Deus, o orgulho. E esse orgulho ele impede, né, de a gente amar o próximo, de ver as pessoas com bons olhos, de ter esse amor fraternal. Como dizem Romanos, amor fraternal para mim é um amor sem nada em troca, um amor de irmão mesmo, e é algo que está bem escasso hoje em dia, até mesmo entre os próprios irmãos de sangue, né? Tem pessoas que dizem, eu já vi muitas pessoas dizer, né, que prefere ter mais amizade com o pessoal de fora do que mesmo seus próprios irmãos. E a Bíblia mesmo diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria, enfim, cada palavra que completa a outra, mas o princípio é amar a Deus, né? Sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, é isso que eu entendo nesse versículo.
apartar da gente, trabalhar muito esse orgulho para que ele não venha ser a barreira entre a gente e Deus e entre a gente e o próximo também, porque o próximo ali é a imagem e semelhança do Senhor como somos também, e para que o mundo eles venha ter mais paz, eu acredito que isso tem que ser aniquilado do coração, né? Da vida, o orgulho e a humildade, ela venha fazer parte no cotidiano da gente. Porque às vezes, sem nem esperarmos, a gente está precisando dela, de humildade, para poder as coisas andarem, né? E às vezes parece que some, a gente esquece dessa palavra de exercer esse princípio, que é o da humildade. É isso que Deus falou no meu coração. Amém. E Pedro veio dizer, né? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para, Sim. para que a seu tempo vos exalte. Comer uma hora dessa. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. É, é o que vocês falaram, né? E eu vou complementar aqui. Deus hoje, ele pede para nós aqui, né? Ontem ele falou do poder da palavra, que ontem a gente não pôde gravar, mas ontem o Senhor falou do poder da palavra, ou seja, que eu tenho que usar o poder da palavra na minha vida. Vamos usar o poder da palavra hoje aqui, né? Dando continuação. Ontem, eu e Francisco, a gente estava, né? Francisco leu e a gente meditou na palavra. E, e é continuação, né, gente? Olha só. Humilhai-vos, pois, debaixo do potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. E Tiago vem a dizer, né? Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas a graça são dos humildes. Às vezes, quando fala de humilde, as pessoas dá, nem todo mundo, né? Eu pensava assim que humilde era ser pobre, ser humildezinho. Não, gente, humilde é se humilhar. E a palavra de Deus, né? Humilha-te, 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 humilha-te. Ou seja, que quando eu me humilhar por a pessoa, né? Eu não estou me humilhando. O meu orgulho, né? Aquele orgulho que não quer pedir perdão, aquele orgulho que não quer dar razão que a outra pessoa tem, né? Porque muitas das vezes eu firo uma pessoa, o poder da palavra que eu tenho, né? A palavra lançada, ela é bem complicada aí de organizar, né? De refazer, desfazer. E aí eu não tenho a humildade de usar a mesma palavra e lá pedir perdão. Olha como a palavra tem poder, né? Só que Deus aqui ele me disse para me humilhar. Humilha-te, pois, debaixo da potente mão de Deus. Primeiro eu me humilho para Deus, falo, meu Deus, o Senhor me perdoe, Pai. Falo com Ele, converso, né? Eu não fui lá muito arrogante, prepotente na hora de falar, pois agora eu tenho que me humilhar. E ontem nós lendo um pouco sobre o poder da palavra, e, e às vezes é conosco mesmo, somos nós mesmos que nos dizemos palavras, né? Palavras negativas, coisas. E aí depois eu tenho que chegar para Deus e falar, meu Deus, não é assim. Me ajude aqui a sair desse loop, né? Dessas coisas negativas, histórias e falas, e, e se humilhar para Deus. Se humilhar para Deus, se humilhar para as pessoas que eu feri, ou até mesmo por mal entendido, né? Que às vezes a gente, na comunicação, sem, sem pensar, dá um entender errado para as pessoas. As pessoas têm um ver diferente da minha pessoa quando eu mesmo provoquei aquilo, né? Então eu tenho que perguntar e eu tenho que usar desse poder que Deus deu e me humilhar e ser humilde, né? E honrar as pessoas também, né? Ele fala aqui de honra. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra aos outros, honrar as pessoas, né? Honrar é esse honrar com amor, né? Muitas das vezes as pessoas fazem as coisas para a gente, coisas
E, e eu já vi situações, Deus me mostrou aqui na minha mente, agora me veio lembrar de algo que eu fiz da mesma vez. E não ter dado, não ter honrado a pessoa, porque eu estava bravinha com ela. Você está entendendo como Deus me lembrou agora algo no meu coração? Eu estava bravinha com a pessoa, né? Tá o coração ferido, e eu não honrei a pessoa. Olha aí, Deus falando comigo aqui agora, nessa manhã, gente. Honrar a pessoa, né? É um princípio, né? Princípio divino. Nossa, como Deus sempre, ele vai trazendo as coisas aqui na minha cabeça, a gente vai lembrando, ó. Olha aí, você fez isso, né? Então, hoje é um dia que Deus toca no meu coração para mim ser mais amorosa, de verdade, né? Não, ai, fulano, eu te amo, mas até que ponto, né? É um amor fraternal, verdadeiramente, amor em Cristo. Ter aquele minuto para as pessoas, nada de rapidez, às vezes acontece muito, né? Hoje em dia as pessoas falam, ah, é a tua comunicação, você comunica com a roupa, com não sei o quê, você tem que estar sempre bem apresentável. Por quê? Para não levar um não das pessoas, para ser bem atendido nos lugares. E se eu for do jeito que eu estou, eu vou ser humilhada? Quantas pessoas eu olhei de refilão porque não estava do jeito que eu queria que tivesse, bem arrumada, bem vestida. Jesus diz, né? Eu não sei em que parte, me perdoe se isso é bíblico ou é alguém que falou, mas eu, se é coisa boa é de Jesus, né? Que diz que ele está naquele mendigo na rua que eu não dei água, ele está naquela pessoa, né? Que não. Humilde mesmo, é humilde, né? Que está passando por momentos difíceis e eu passo deles. Olha aí o orgulho, né? Eu não vou me juntar com essa pessoa só porque ela é diferente. Eita, Deus fala conosco, né? Para a gente prosperar com Jesus, né? A gente que está prosperando e caminhando com Jesus, né? Mas para tudo isso, eu tenho que viver os princípios dele, né? Que é o amor ao próximo. Gente, como Deus é maravilhoso, né? Eita, Deus tem umas promessas para a gente, mas também a gente tem que seguir alguns princípios aqui para a gente ver, ter acesso a essas promessas, né? Amém? Passar para vocês aí, que eu começo e paro. Amém. Amém, é verdade. As promessas estão aí pra gente, mas realmente tem os princípios também, né? Quando a gente quebra os princípios, automaticamente fica difícil de alcançar as promessas. Uma coisa completa a outra, né? Complementa a outra, né? E essa questão de é muito forte na Bíblia, essa questão de orgulho, de soberba, que realmente, como estava como explicou lá em Tiago, o orgulho ele cria uma barreira entre o homem e Deus, entre o ser humano e o Criador. O orgulho, para você ver como é sério, né? Quando o camarada está orgulhoso, ele acha que ele tem o controle da própria vida. Ele se posiciona como se ele tivesse o controle da própria vida dele. O orgulho, o que que faz? Então, se automaticamente Deus corta a relação, né? Então, se é muito sério esse negócio de orgulho. Quando você está orgulhoso, meu amigo, e tal, quando deixa o orgulho entrar, aí o perdão não entra, a humildade não entra, não sai, porque eu vou te contar, pensa no princípio, falando para mim, de mim, para colocar em prática, chama-se o princípio do perdão. Meu Deus, eu já perdoei já um monte de gente, mas sempre tenho que estar perdoando. E toda vez que eu me coloco nessa situação de pedir perdão a alguém, vem aquela trava no coração. Os últimos processos que eu passei de perdão, meu Deus, eu achei que era fácil. Não, eu vou lá e perdoo e tá perdoado e relato, mas não foi. Não é tão simples assim no momento. Mas a partir do momento que a gente deixa Deus na frente e entra com um pedido de perdão, realmente é como se você estivesse tirando um peso das suas costas, uma tonelada ali. Você vem carregando sem necessidade. Por quê? Porque você deixou o orgulho entrar, né? Você criou aquela barreira entre você e Deus. Quando o orgulho entra, a soberba parece que toma de conta.
corta a relação. Por isso que é tão difícil aplicar essa parte de humildade e perdão, pedir perdão, se humilhar. Não tem que seja por causa disso. Jesus. Verdade. Admitir, né, que errei, olha, eu errei, te peço perdão, primeiro perdão. E eu acredito também, Francisco, que eu veio aqui na minha mente agora, aí eu pedi perdão a mim mesma, olhar para mim e falar assim, olha, Valdirene, eu te peço perdão por eu ter sido tão orgulhosa e ter levado durante tanto tempo esse peso dentro de você, olha, por causa do meu orgulho, você não avançou. Olha aí como é que você está. Está pesada, está cansada. Está até doente, né? Porque pô, a falta de não perdão te adoece. Olha aí, eu te peço perdão. A partir de hoje, né? Nós temos esse poder de conversar com a gente, né? De não ser orgulhosa e falar, eu estou errada aqui, eu vou perdoar. Porque, no final de contas, o perdão não é para o outro, é para mim. Então, tem um provérbio chino que diz, né, que você pega uma brasa, coloca na tua mão, e você que está queimando. Você joga no outro, pode se acertar nele, queima também, mas quem ficou com a mão queimada é quem tinha a brasa, né? Então, o não perdão, ter ali algo guardado no coração, é meu coração que está ferindo, como essa brasa que queima, né, que machuca, que dói. Então, o Senhor, né, nos convida hoje, né, a olhar para o nosso coração, porque Ele nos deu muitas promessas, desde quando a gente está aqui fazendo um devocional, né, tanta promessa, né? Quanta coisa que Ele tem para nós. E agora Ele vem nos dizer, ó, tudo aquilo que você vai acessar, mas você tem que trabalhar aqui umas coisinhas aqui, ó, para tirar essas, né, essas mazelinhas aí que a gente tem. Digo a gente, eu, né, tenho no coração muitas coisas aí, ó. Deus lembrando, tira isso, faz assim, faz assim, né? E o princípio da humildade é o temor do Senhor. São riquezas, honra e vida. Olha aí, olha o que ele tem para a gente aí, né? Quando a gente usa esse princípio, né? Provérbios 22:4 diz: o princípio da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Gente, vida, né? O que que é vida? Vida é vida em abundância, vida eterna. Vida. Vida é tudo de bom, né? Meu Deus, muito lindo. Pois é. É muito gratificante essas manhãs com Jesus, né, dando a primícia. O princípio do dia de hoje é abre espaço para uma vida mais madura. Honrar, deixar para você terminar aí, Francisco. Você já leu nosso princípio aí? Galardão, galardão, um presente, né? Um, Hum, um presente de Deus, né? Quando a gente obedece o princípio da humildade, da honra, e um tá ligado ao outro. Honrar a nós mesmos, né? Honrar o próximo, honrar a Deus, honrar a nós, honrar, meu Deus. E aí a gente, Deus nos presenteia com riquezas e honra e vida longa. É forte, meu Deus. Às vezes a gente se pega desonrando nas pequenas coisas, né? Ontem, quando eu fui meditar, Deus falou bem forte ao meu coração, que é umas vezes tu desonra uma coisinha tão pequena. Vigia aí, vigia aí. O Senhor é bem detalhista, né? Ele não é acusador, mas ele é organizado. amém. Antes do Francisco falar aí, eu vou contar uma coisa aqui. Olha só. Eu, gente, durante muito tempo, quando a gente tem a consciência, começa a olhar para dentro e falar, olha só aí, ó, um erro meu, né? Olha o que eu lembrei que eu fazia. Eu chegava para o Francisco, por exemplo, né? Aconteceu qualquer coisa aqui entre nós. Aí eu chegava para o Francisco, e falava, olha, Francisco, como eu gosto muito de você, você é uma pessoa muito importante. Olha eu, agora o orgulho, olha a orgulhosa maneira de falar. Eu vou te falar uma coisa. E aí eu começava a falar tudo que o Francisco fez comigo de ruim. Eu não falava o que eu fazia, né? Aquele dia, assim, assim, eu disse, mas nossa, Francisco, como eu sou uma pessoa do coração bom, eu vou te perdoar, viu, Francisco? Eu tô te perdoando.
Porque, Francisco, se a tua amizade não valesse muito para mim, eu nem tava tendo essa conversa contigo. Olha, gente, que maneira mais orgulhosa da mulher falar. Deus está falando para mim hoje aqui. Então, hoje eu tenho que rever aquelas pessoas que eu fui orgulhosa na hora de pedir perdão, em vez de eu chegar e falar, olha, Francisco, você me perdoe, por favor, eu fui grosseira, eu fui assim. Não, eu chegava, acusava o Francisco primeiro e dizia que a amizade dele é muito importante, eu que sou a boazinha. Gente, que coisa, hein? O Senhor me convida hoje a olhar para esses detalhes. E batendo no peito, ah, não, eu perdoo as pessoas. Eu cheguei, olha, eu tive uma conversa com o Francisco, claro, porque, olha só, eu avisei para ele. Se fosse outra pessoa, nunca mais eu olhava na cara, mas olha, olha o jeito, gente. Deus me lembrando hoje aqui, nessa manhã, dia 14 de maio, Deus me fez lembrar isso. Esse orgulho, né? Então, o Senhor me tá confrontando aqui agora sobre humildade, sobre perdão, sobre honrar as pessoas, honrar a Deus sobre todas as coisas. Glória a Deus por isso. Obrigada, viu? Obrigada a Deus, né, por Amém. esse momento do Senhor me ter feito lembrar. E olha aí, corrigir esse negócio aí. Obrigada, Francisco. Vocês Amém. continuem aí, terminando Amém. no seu tempo aí. Olha eu. Olha eu já falando, Francisco, Francisco. Glória a Deus Deus. abençoe, amado. Amém. Realmente. Ah, você também, a nós. É verdade, essa questão de orgulho, de. Eu acho que esse negócio é mais do homem. Eu vejo assim, o homem é muito orgulhoso, porque eu vejo por mim. Porque pro lado do ser humano, o homem em si, ele não quer se curvar, se abaixar, se humilhar, não. Pro homem isso é muito difícil. Meu Deus. Eu falo por mim que o Senhor tem me tratado muito nessa área de perdão, de orgulho, porque eu já passei por muito processo. O Senhor me tratou e me tratou nessa questão de orgulho, que se abaixar, se curvar e pedir perdão não é fácil, mas quando a gente estuda a palavra e vê o que Jesus passou, o que ele passou, aí a gente é um orgulho que eu vou te contar, viu? Não tem comparação, não tem porque Jesus passou, a humilhação que Jesus passou e perdoou. Aí a gente vai se colocar qualquer coisinha, ou deixou o orgulho entrar, eu não perdoo fulano por causa disso, por causa daquilo. Meu Deus, quando a gente vai ver o que Jesus passou, que foi humilhado, cuspido, não, né? Não tem comparação, né? E ele simplesmente diz, perdoa, ele não sabe o que faz, né? Então, quando a gente se humilha, a gente está se colocando no lugar de ali, se perdoa, ele não sabe o que faz. E uma coisa interessante também que o senhor está falando aqui, a questão de pedir perdão e orgulho, quando a gente tem que estar preparado para saber pedir perdão, que é como tudo a Val estava explicando aí, quando ela ia pedir perdão, ia se justificando e tudo mais, e a Bíblia ensina que não é dessa forma, né? Eu aprendi que a gente, quando vai pedir perdão, primeiro tem que estar preparado. Se a outra pessoa não quiser perdoar, bem, tudo bem, você está fazendo o seu papel. Você tem que estar preparado também para, se a outra pessoa disser, não, não perdoa o que você fez comigo e tudo mais, e está tudo bem. Se até no se humilhar, você tem que estar preparado para ouvir um não, né? Para ouvir o que a outra pessoa tem a dizer e tá tudo bem. Isso é o se humilhar, né? Porque a outra pessoa pode muito bem não estar preparada para receber o pedido de perdão e dizer não, não perdoo. Mas você fez o seu papel, você cumpriu o seu papel de pedir o perdão, né? Aí cabe a outra pessoa ter temor no Senhor e perdoar ou não. As pessoas falam muito, né, do perdão, diz que quem não perdoa é como se estivesse tomando um pouco de veneno todos os dias si próprio, né? Muito interessante esse ditado, esse dizer, né? Que realmente quem está carregando uma falta de perdão ali está fazendo mal a si próprio, não está fazendo mal ao outro, está fazendo
um grande mal a si próprio, né? Muito interessante esse princípio da Bíblia, que diz, perdoai uns aos outros, honra, né? E o princípio da honra é muito forte, porque quando ele diz honra, honra teu pai e tua mãe, respeito e tudo mais, é para quê? Para a gente ter vida longa, para a gente ter vida e abundância. Então, quando a gente não honra, a gente não respeita pai e mãe, meu Deus, tá diminuindo os dias aqui na Terra, né? Porque isso é princípio, né? Ensinamento de Verdade. Deus, muito forte isso. Você falando Amém. aí, Hein, Francisco, você falando, me perdoe. Você falando aí, veio à minha memória aqui uma coisa, né? Eu quero que o outro me perdoe. E eu, quantas pessoas, quanta gente aí que eu tô levando aí sem perdoar? Que eu falo que eu perdoei, mas no fundo, como que eu sei que eu não perdoei, gente? Quando falam daquela pessoa perto de mim, o que eu lembro, eu sinto dor, eu sinto tristeza. Agora, quando eu perdoei uma pessoa realmente, é quando eu olho para ela com gratidão. Agradeço a ela por aquilo talvez ruim que aconteceu, que talvez ela tenha me feito. E talvez nem foi tão ruim assim, né? Às vezes a gente provoca o outro para que o outro faça coisa ruim para a gente, só que daí eu coloco só que o outro é ruim. Então é que eu tenho que fazer um exame interno, né? Eu quero que o outro me perdoe. E eu sou essa pessoa que eu perdoo? Ou eu só falo da boca para fora que eu perdoei para ficar bonitinho na internet, né? Faço mensagem aí de paz e amor para os outros, mas na verdade eu tô sofrendo. Eita Deus, Deus é. Toca fundo aqui, viu? Obrigada, sim. Amém. Ai, Falar ai. algo mais, tem algo para complementar. É uma coisa que veio aqui à minha mente, que se humilhai-vos diante da potente mão de Deus, mais ou menos assim, né? Uhum. Às vezes que é uma tinha até essa dificuldade de me humilhar diante de Deus, que dirá do meu irmão, né? Deus que é o dono da vida, que é o dono, nos permite acordar todas as manhãs. Muitas vezes eu esquecia de me humilhar até diante dele, negando a fazer aquilo que ele mandou, os mandamentos mesmo, os básicos. Às vezes a gente não se dá conta que estamos negligenciando até isso, né? Mas graças a ele que ele nos adverte com amor, né? Um amor e nos dá a oportunidade de se arrepender, de se humilhar, de pedir perdão. Ai, é fácil, assim, não é muito fácil, não, mas é o que tem que ser feito, né? Eu tenho trabalhado muito isso de algumas coisas que eu lembro que eu não quero que doa. É meio engraçado isso. Não quero sentir aquela coisa assim estranha, mas às vezes quando lembro ainda sinto. Então eu sei para onde que eu tenho que ir, me humilhar diante de Deus, pedir, olha, tá assim, Senhor, tá assim, e eu não quero isso para mim. Eu quero liberar perdão genuíno mesmo, sentir leveza e gratidão, até mesmo pela aquela coisa que aquela pessoa fez, que a princípio eu vi como algo ruim, mas que me trouxe para outro nível, em vez dessa forma, né? Eu tenho trabalhado muito isso em mim, coisas tão simples que eu digo, meu Deus, já perdoei coisas piores. E nesse negocinho aqui a gente se engancha nas pequenas coisas. Ajude aqui, né? Chegue aqui. E é isso, é um dia de cada vez, buscando viver os princípios do Senhor, a vontade dele para nossas vidas. É isso. Amém. Amém. Dessa forma. E hoje o princípio do dia de hoje, né, diz, né? A honra abre espaço para uma vida mais madura. E a questão da honra, honra, humildade faz isso, né? Aí está escrito o texto, honrar não é diminuir a si mesmo, é reconhecer valor onde Deus colocou o valor. A humildade tira a humildade tira o coração da necessidade de provar.
competir e controlar tudo. Hoje é um Amém. convite para viver com mais reverência, mais gratidão e mais consciência de que Deus trabalha profundamente em quem aprende a caminhar sem soberba. Jesus, que Uau. forte. Então, assim, quem nos escuta aqui, que venha colocar esses princípios em prática, né? É a honra, a humildade, o perdão. E isso faz com que Deus coloque a gente em outros patamares, né? Como a gente estava conversando, que as bênçãos do Senhor estão aí para a gente, né? Mas para a gente alcançar as bênçãos, precisamos cumprir alguns princípios, né? Não é só querer as bênçãos, tem que cumprir os princípios, né? Todos nós queremos as bênçãos, né? Mas às vezes esquecemos dos princípios, né? Dessa forma. Estamos quase já chegando ao final. Valdir, quiser complementar alguma coisa para que eu finalizar com a oração. Deus nos abençoe neste dia, né? Me veio à mente aqui, né? Todos queremos entrar em Jerusalém, né? Mas para a gente entrar em Jerusalém, a gente tem que entrar leve, livre, deixar fora a soberba, a arrogância, a prepotência, a falta de não perdão. Ser humilde mesmo, deixar todos os pesos fora, né? Porque lá na portinhola, que é chamada agulha, né? O camelo tinha que deixar tudo fora, agachar para ele entrar, né? Então, Deus aqui nos convida. Gente, é forte. E as pessoas falam, é riquezas, né? É material. Não, é peso mesmo que levava em cima das costas ali, né? A interpretação é essa. É coisa ruim mesmo, deixar tudo fora, o orgulho, tudo, tudo. E entra ajoelhadinho para entrar na portinhola, chamado olho da agulha, que muitas pessoas usaram e interpretaram de várias formas, né? Para trazer no coração das pessoas a pobreza. Não, não é riqueza, não é só material, não, é ajoelhar, se agachar para Deus, se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Hoje o Senhor me convida, né, ser mais humilde, mas não para falar eu sou humilde, não. Porque tem um orgulhoso que até para ele falar que ele é humilde, ele é orgulhoso. Olha eu aqui. Não, eu sou humilde, eu peço perdão, não. Olha, se você vai falando por aí que você é humilde, você não é humilde. A humildade se vê, né? Ô, Jesus. Ô, Pai, tem misericórdia dessa alma. Amém? Obrigada, gente, pela oportunidade mais uma vez. Amém, Jesus. Vamos orar, né? Amém. Vamos orar para agradecer mais. Pai, Senhor, meu amado Jesus, querido Pai, queremos nessa manhã, Senhor, te agradecer por essa palavra, Pai, que tu falaste aos nossos corações. Queremos nos humilhar, Senhor, diante da tua potente mão, Pai, diante de ti, Senhor. Ah, Espírito Santo, vem mover nossos corações, Senhor, para esse tempo de humilhação mesmo, Senhor, de confessar a Ti, Pai, as nossas dificuldades, Senhor, em perdoar, em aquilo, Senhor, que tem nos atrasado, Pai, para cumprir o Teu propósito, porque, como o Val falou, Senhor, o camelo tinha um bocado de coisa nele que o impedia de passar na porta, Senhor. E nós não queremos no grande dia, Senhor, ser impedidos de atravessar as portas celestiais, Senhor, e viver a vida eterna de maneira plena, Senhor, ao teu lado, Pai. E a tua palavra diz que isso nos vai impedir desse grande dia. Mas não é isso que queremos. Queremos, Senhor, estar contigo, te desejamos, te queremos, Pai. Deus, Senhor, nos livre, Senhor, de uma má hora dessa, Senhor, de perder nossa salvação, Senhor, por conta de orgulho. Orgulho, coisas aqui pequenas dessa terra, meu Deus. Senhor, nos livra disso, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, nós aqui, quem nos está ouvindo, Senhor, a entender, Senhor,
que valioso és tu, Pai, a tua presença, a tua graça, é viver a tua vontade, Senhor, nessa terra, Pai. Tua palavra diz que nós somos criados para a glória e louvor do teu nome, e nós queremos, Senhor, sim, louvar e exaltar o teu nome aqui. Traz a consciência, eu te agradeço porque o Senhor já tem trago a nós essa consciência, meu Pai, de nos livrarmos, Senhor, nos despirmos desse orgulho bobo, besta, que não nos leva a nada e sim que causa uma barreira entre nós e o Senhor, entre o Senhor e nós, Pai. E com isso nós vem perder, a gente perde, Senhor. A gente perde os momentos incríveis, Senhor, ao teu lado, vivendo os teus princípios, desfrutando, Senhor, da paz que excede a todo entendimento, desfrutando, Senhor, dos teus presentes, Senhor. É tão simples, é como um filho e um pai aqui na terra. Quando nos emburramos com o Pai, Senhor, quem perde é nós, Pai. É nós que perdemos, Senhor. Quando não nos humilhamos, não nos achegamos ao Pai, aqui também, Senhor, é como o Senhor, é um exemplo, Pai. Tu deixou o Pai aqui como um exemplo, Senhor. E às vezes nos distanciamos de Ti por coisas tão bestas, Pai, tão bobas. Nos livra dessa hora, Pai. E nos ajuda a estar mais perto todos os dias de Ti, se humilhando, Te agradecendo pelas pessoas desafiadoras, Senhor, porque que nós venhamos ter um olhar de compaixão, Senhor, por elas e por nós mesmos, porque às vezes nem nós somos fáceis, Pai. Nós temos essa consciência e te pedimos, ó amado da minha alma, nos alinha, Senhor, conforme o teu querer em nossas vidas, Senhor. Que a tua palavra esteja em nossos corações, Pai, queimando, Senhor, de amor para obedecer, para viver de fato, Senhor, aquilo que te agrada. Abençoa, Senhor, nosso dia, nossa família, quem está nos ouvindo. Que essa palavra, Senhor, assim como veio ao nosso coração, nos trazer aqui um reboliço, um conserto, Pai, um arrependimento, um desejo de fazer o certo. E também venha, Senhor, o Senhor também fale ao coração dos ouvintes, não sei quando, Pai, essa palavra vai chegar ao coração deles, mas Tu sabes, porque todo o tempo é Teu, é no Teu tempo, é na Tua hora, Pai. E nos ajuda, Senhor, a manter, a viver, a pôr em prática essa Tua preciosa, maravilhosa palavra que só nos causa bem, Senhor, não dano. A tua palavra, os teus princípios só nos causam bem e não dano, Senhor. Que isso entre de uma vez na nossa mente, Pai. E nós venhamos sim, se apressar a viver ela, Pai. Com muita humildade, com coragem, com verdade, Senhor, como diz, como ensina a tua filha, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por este dia, entrego em tuas mãos. Todo o nosso dia, nosso percurso, ir e vir, Senhor. Vem conosco, acampa os teus anjos, dá ordem a eles ao nosso respeito, porque tu tens todo o poder, Pai. Nós te agradecemos pela tua paternidade, pelo teu amor, a tua graça, em nossas vidas e na vida dos teus filhos, Pai. Nos atrai cada dia mais a ti. Obrigado, Jesus, muito obrigado. Te entrego essa oração, as nossas vidas em tuas mãos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor nos Amém. abençoe nesse dia, essa Amém. quinta-feira que Deus criou. Amém, Valdirene. Amém. Deus nos abençoe, Senhor. Cuide e nos proteja, né? Tenhamos um dia bom, maravilhoso. E que o Senhor cuide do meu coração, do teu coração. Nos faça ver, né? Amém. Aonde. Dá uma olhadinha lá naquele rinconzinho do coração. Amém?
Deus abençoe. Até amanhã. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Até amanhã, Pai. Tchau. Tchau.